Queridos amigos, bondosos irmãos, muita paz para todos. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, possa nos envolver, possa nos abençoar, possa lucificar a nossa mente, possa tocar o nosso coração e, acima de tudo, que Ele possa nos abraçar, nos incentivando no verdadeiro sentimento cristão. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta nessa sala bendita. Os nossos irmãos que nos abraçam na Rádio Fraternidade, os nossos companheiros que nos acompanham através do blog da feac.com, a nossa casa que nos acolhe aqui em Belo Horizonte, e os demais companheiros que estão nos acompanhando durante a semana nas gravações, nas regiões mais distantes do planeta. E a gente sente que esse momento e essa instrumentalidade que é os recursos da tecnologia estão facilitando para que a mensagem do Evangelho, através da doutrina espírita, possa realmente contribuir, como preconizou Allan Kardec, como uma grande chave para abrir os portais da imortalidade nesses novos tempos que se abrem no nosso planeta. No nosso contexto de trabalho, hoje especificamente, dia 12 de julho do ano de 2012, nós vamos fazer a conclusão do estudo sobre a origem e a natureza do espírito. Conforme nós falamos na última semana, nós buscamos como fonte de referência a apostila da Federação Espírita Brasileira do Estudo Sistematizado, especificamente no módulo 4, que trata desse assunto. E este material que nós incentivamos os companheiros a adquirirem, inclusive levar para suas casas espíritas, porque é mais uma proposta de estudo que nós temos dentro do movimento espírita, para que a gente possa incentivar o estudo doutrinário, metódico, continuado, dentro da instituição que nos abraça, pois o ensino espírita é a base, é a fundamentação para um movimento espírita mais qualificado, para que as ações dentro da casa espírita, na divulgação da doutrina espírita, seja cada vez mais qualificada em termos de atender aqueles corações que estão à procura da verdade, à procura do bom caminho. Então hoje, meus queridos irmãos, nós vamos então trabalhar com o tópico evolução do princípio inteligente. Ensina os espíritos superiores que os elementos orgânicos, formadores dos germes, que propiciaram a união do princípio inteligente à matéria, achavam-se, conforme a definição do Livro dos Espíritos, na questão 44 e 45, achavam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou entre outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em novo globo. No caso, a Terra, depois de criada, esses germes ficaram aguardando as condições propícias para se desenvolverem no planeta. Então podemos dizer que o princípio inteligente, conforme nós trabalhamos na semana passada, ele vai se individualizando. E como define Gabriel Delany, ele se individualiza lentamente, por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade, através das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e a sevícia de forças inverossímeis. E com isso, meus irmãos, vai tendendo o espírito para a luz. No caso, consciência esclarecida, automaticamente liberdade.
Os inúmeros avatares em milhares de organismos diferentes devem dotar, no caso o princípio inteligente, de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Eles têm por objetivo desenvolver o envoltório fluídico, dar-lhe a necessária plasticidade, fixando nele as leis cada vez mais complexas que regem as formas vivas, criando-lhes, assim, um tesouro que nós podemos traduzir como potencial, mediante o qual passam um dia a manipular a matéria, de modo inconsciente, para que o espírito possa operar sem o entrave dos liames terrestres. Quem recusará ver nos milhões de existências a palpitarem no planeta a elaboração sublime da inteligência, prosseguindo incessantemente na extensão indefinida do tempo e no espaço? Não podemos recusar. São as eternas leis da evolução que arrastam um princípio inteligente a destinos cada vez mais altanados para um futuro sempre melhor, desdobrando-se em panorama de renovadas perspectivas, a partir da idade primária aos nossos dias. Não foi, queridos irmãos, o acaso que gerou essas espécies animais, vegetais. No seu desfile, a consequente possui sempre algo mais a antecedente. Quando a ciência nos desvenda os quadros sucessivos dessas transmutações, é que vemos a inapreciável riqueza nelas contida, a ampliar-se sempre. Eis a evolução. Quanta majestade nestas fases de transição! Que grandeza nessa marcha lenta, porém firme, para chegar ao homem, florescência da força criadora. Magnífica joia que resume e sintetiza todo o progresso dentro das nossas concepções atuais. É a síntese, é o ponto de referência. Vamos dizer assim, é a conclusão, obviamente dentro do nosso processo acanhado de observação. Porque, na realidade, o que é conclusão, nós já podemos caminhar em busca da angelitude. Tudo no universo, então, nós vamos percebendo, está submetido à lei do progresso. Desde a célula verde, agora nós estamos trazendo Leon Denis, desde o embrião errante, boiando à flor das águas, a cadeia das espécies, diferentes manifestações do princípio inteligente, tem se desenrolado através de séries variadas, até nós. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na semana passada nós trabalhamos esses aspectos. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. No homem, acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Ai, que texto maravilhoso do nosso querido apóstolo celta, Leon Denis. A união do princípio inteligente à matéria, assim como o processo evolutivo desse mesmo princípio inteligente, até atingir sua individualização plena, são descritos
pelo Espírito André Luiz da seguinte maneira, e eu vou convidá-los com muito carinho a terem paciência, porque esse assunto requer de nós atenção para que a nossa mente não trafegue em outras sendas, porque só a voz, só as letras, só a presença abalizada de André Luiz para abordar com tanta transcendência esse assunto. Ouçamo-lo conforme o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, falando da união do princípio inteligente à matéria. Afirma o benfeitor através de Francisco Cândido Xavier: a matéria elementar dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente, e em suas primeiras manifestações, trabalhadas, continua André Luiz, no transcurso de milênios, pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sobre a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes, o princípio inteligente, exprimem-se no mundo através de rede filamentosa do protoplasma de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Irmãos, são séculos de atividade silenciosa perpassando, sucessivos, através dos quais o princípio inteligente faz seu longo percurso pelos reinos da natureza, até atingir a fase da razão, a fase hominal. Agora é que chegamos aqui num ponto que eu vou pedir paciência de vocês. Continua André Luiz: das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, do período pré-câmbrico aos fetos e às licopadíaces, aos trilobites e aos cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silularianos, o princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética, avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e nervoso. O princípio inteligente caminhou, amigos, na direção dos ganoides e dos teleósteos, arquegossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossáurios, no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea,
para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedentes dos répteis pteromorfos. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e os anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Tomara que eu não esteja cansando-os, mas o texto é inebriante, porque continua André Luiz dizendo assim: estagiando nos marsúpias e nos cetáceos, do Eoceno médio nos rinocerotídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores do Mioceno, exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno. Incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes. Meu Jesus, precursores da fauna atual da Terra. Isso é uma viagem entre os milhões de anos e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas. A mônada, o princípio inteligente, vertida do plano espiritual sobre o planeta físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão, compreendendo-se, está terminando, amigos, porém, que o princípio divino aportou na terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho, encerrando em si a árvore veneranda que será o futuro. Não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico, simplesmente considerando, porquanto através do nascimento e morte da forma, o princípio espiritual sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. Abrindo parênteses, irmãos, o princípio espiritual vai se desenvolvendo, vai se modificando nas injunções do plano físico, como também na assimilação das formas que os sucedem ou que os precedem no plano espiritual, para aqui voltar nos variados elos da evolução, continuando André Luiz. Embora tudo isso foge da pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue, elaborando seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Irmãos, como se vê, o princípio inteligente vai modelando ao longo do tempo, em seu processo de individualização, não só no corpo físico, como também em seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito e estar apto a ingressar então no período da humanidade. Esse processo de modelagem
Não se interrompe. Isso é ponto importante para refletirmos. Porque ele vai se aprimorando pela evolução do espírito conforme deflui do seguinte ensino de Allan Kardec. Agora nós vamos trazer Kardec. Só um break. A nossa querida Chanri está pedindo para fazermos a citação do livro. Por favor, Chanri, deixe aí no chat Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3. Continuando, vamos trazer Allan Kardec. Agora no livro Gênesis, no capítulo 11. O corpo é, pois, o envoltório e o instrumento do espírito, e, à medida em que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado o instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar a obra mais bem cuidada. Continua Kardec. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-lhe, desenvolve e completa o organismo, à medida em que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhes fornece os materiais. Cabe-lhe a ele empregá-los. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares, a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que lhe aumentam as forças. Quanto ao envoltório fluídico do espírito, terminamos. Esse também se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação. Juarez, nós estamos refletindo aqui quanto ao princípio espiritual, ou os princípios espirituais, uma quantidade imensurável, talvez dentro da nossa condição de análise, os princípios espirituais que estão mergulhados na nossa própria estrutura física, e que o nosso comando mental, a nossa vontade, vai imprimindo a eles movimento, dinâmica, e eles reagindo de uma forma soberana dentro da sua posição espiritual, e após cumprir um processo dentro das próprias conjunções celulares, das injunções da reprodução celular, da manutenção da vida, eles vão como que, após cumprir as etapas, a célula morre dentro do nosso corpo, esse princípio torna o mundo espiritual. No momento em que há reprodução, ele já sintomaticamente retorna para continuar essa injunção e nos dando condições de aprimorar cada vez mais a nossa própria condição, a nossa própria instrumentação de manifestação no orbe físico. Eu queria agora, Juarez, após essa longa leitura, que eu fiquei assim preocupado de trazê-la, porque o nosso ambiente é um ambiente de debate, de bate-papo, de aprendizado,
com muitos companheiros que podem estar chegando na doutrina, trazer esses termos técnicos, científicos, se isso não poderia criar algum tipo de aridez no nosso encontro. Então agora, dentro dessa pequena viagem que nós fizemos do princípio espiritual na nossa estrutura, por exemplo, ele se movimentando nas células dos pés, da mesma forma nas células do conjunto epitelial, aqueles que estão mergulhados nos nossos órgãos, até aqueles que já fazem parte da nossa condição cerebral, cada um desses princípios, partindo do princípio aí de trilhões, que estão dentro de um cosmos chamado eu profundo, não é? Tendo na nossa individualidade a própria divindade, e por isso esses princípios espirituais conhecem a voz do pastor, não é? E o pastor vai adquirindo condição de conhecer todas as suas ovelhas. Não foi isso que Jesus falou para nós no Evangelho de João, no capítulo 10º? Aqui nós estamos fazendo uma associação dentro de uma escala infinita de evolução, mas a definir o nosso papel de responsabilidade para conduzir as ovelhas diante do empreendimento da evolução. Então eu posso aqui até deduzir que nos meus membros inferiores nós podemos estar trabalhando com princípios espirituais que são inferiores àqueles que estão vinculados aos nossos centros de emoções. Como esses estão sujeitos àqueles que já estão nas faixas cerebrais de raciocínio, auxiliados pela própria indução do campo mental, não é? E enfim, e tudo isso quando nós nos intercambiamos através dos corpos, das vibrações com os nossos irmãos que caminham conosco na evolução, nós estamos promovendo um verdadeiro circuito que dentro do movimento espírita eu chamo da unificação do amor, não é? Enfim, como nessa sala agora nós estamos tentando promover trocas, né? E com isso toda a minha movimentação mental ela automaticamente traz influências nessa estrutura, nesses princípios que estão sobre a minha responsabilidade, não é isso? Como aqueles que estão à nossa volta. Então por isso nós podemos já começar a trabalhar o porquê que uma mente sã ela se traduz num corpo são. E qual que é o nosso papel quanto vontade, decisão, positividade? Ele é fundamental para se definir saúde, bem-estar, felicidade. Enfim, como disse o nosso companheiro, o assunto, à medida em que a gente vai trabalhando, ele embora seja um tanto quanto árido, desafiador, científico, mas devagarzinho a gente colocando o ingrediente do Evangelho, daqui a pouco ele já vai lá para a nossa cozinha, para que a gente possa efetivamente estar trabalhando em nível de uma troca espiritual, de promoção fraternal, num ambiente cristão. Juarez, eu te convido para adentrar aqui conosco, para que você possa nos ajudar nessa dinâmica. Por favor, Juarez. Boa noite, meus irmãos da Sala Falando Espiritismo, e que com certeza viajou nesta maravilhosa leitura do Beto. Mergulhou no mais profundo das energias do universo. Perfeito, Beto, perfeito. E é aqui que cabe muitas coisas a serem ditas. Como, por exemplo, entendermos que a Terra ela não é tão nova como nós pensamos. Confirmado pela ciência com 4,6 bilhões de anos. Daí para lá. A ideia é isso. Entender que foram círculos e mais círculos
para que ela começasse a ser formada, como você bem falou, Beto. Então, dentro de uma progressão, nós ouvimos a sua leitura quando começam a aparecer os primeiros elementos ou os sintomas de vida no planeta. Ora, os primeiros sintomas já era a própria Terra aparecendo, porque ali estavam os ministros de Deus a trabalhar as energias que compõem o universo, transformando essa energia no globo que haveria de nos servir. Preparam o clima para que pudesse haver a vida preparada pelo arquiteto do universo nela. Porque até então, como você bem falou, os elementos que se apresentavam, por exemplo, os camarões, eles tinham verdadeiras plaquetas grossíssimas para poderem sobreviver à ação da acidez do ambiente. Então foi preciso tempo e mais tempo para que aqueles elementos conseguissem sobreviver. Enquanto isso, o princípio espiritual encontrava-se ali junto com os encarregados da observação do momento propício para que o ser inteligente ali viesse habitar. Mas os ciclos inferiores estavam já ali, podemos dizer, como cobaias, a servir à inteligência suprema, ao princípio inteligente do universo, para a preparação do ambiente. E somente em 2/3, mais ou menos, desse período é que começa a aparecer os seres eucarióticos, como você bem falou. Lá para as tantas estariam os eucarióticos se transformando nos multicelulares. E já no finzinho, vamos dizer assim, fechando a 0 hora, começa a surgir o homem. Então a gente vai ver que esses estudos geológicos trazidos pelo Beto na noite de hoje nos traz princípios científicos, nos traz elementos para buscarmos o entendimento, mas entendemos que o ilustre companheiro que escreveu o livro, ele fala desses seres praticamente como cobaias, e sob a orientação dos espíritos milenares que, atendendo ao chamado do Senhor, prepara o ambiente terra. E como está em a Gênese, primeiro os minerais foram trabalhados, depois os vegetais, os animais, para em seguida o homem se apossar. Não estaria, pergunta-se, o homem já nos minerais e caminhando? Gente, o princípio inteligente é um dos elementos do universo. O outro é o princípio material. Esse princípio inteligente é que atua sobre a matéria, tornando-a inteligente. E para isso ele tem que tomar conhecimento, porque faz parte desse grande projeto divino
que o ser inteligente conheça todos os pormenores do universo. Portanto, a gente não pode esquecer, Beto amigo, desse fato de que os espíritos ali estavam, ao invés de braços cruzados, eles estavam realmente testando cada coisa dentro do momento certo. Como era que sobrevivia os crustáceos? Como sobrevivia os grandes monstros? E aprendendo, inclusive, como retirar do espaço o elemento sadio para manter o corpo físico. Até que chegou o momento das grandes catástrofes, aonde esses elementos foram se abrandando de forma tal que foram se transformando e tornando-se dóceis ao comando do ser inteligente. Não que havia habitado eles, mas que havia coabitado com eles. Coabitado. Numa busca incessante do aprendizado, Beto, de como administrar toda esta flora e a fauna do corpo físico. E está aí o homem, ou o princípio inteligente, já apto a realmente dizer: agora eu vou dirigir esse corpo físico, porque eu aprendi tudo pelos reinos aonde eu exercitei, ou eu estagiei, observando cada um de per si a fazer, e eu aprendi como fazer. Eu não sei, Beto amigo, não sei, companheiros, para mim nada vai me rebaixar. Se ontem eu fui serpente, se eu fui isso, foi aquilo. Ainda me reservo o direito de pensar, de buscar, de pesquisar muito para entender essa evolução de uma forma como você colocou, estagiando. Inclusive tem algo chamado panspermia, que é preciso que nós busquemos. Depois a gente vai ver outras e outras versões de elementos que aqui chegaram, trazendo profundo conhecimento dos genes, e a partir daí aparecendo nos confins dali da nossa mãe África a necessidade de um corpo mais perfeito para que o homem viesse a habitar, ou os filhos de Deus viessem a habitar. Porque nós vemos, por exemplo, os símios com um corpo quase idêntico ao do homem, ou idêntico. No entanto, o seu aparelho fonador, a sua estrutura craniana, não permite que haja a articulação sonora como nós estamos tendo. E a espiritualidade, testando isso, precisou melhorar isso. E segundo um grande cientista chamado Zecharia Sitchin, isto veio numa viagem interplanetária onde os seres inocularam os genes de um corpo mais perfeito no elemento mais inteligente que existia no planeta, ou que se aproximava da inteligência. A partir dali, gerando corpos aonde o princípio inteligente pudesse habitar e desenvolver-se por si, como é que sabemos. Porque, gente, analisemos quando Jesus diz a Nicodemos que a carne gera carne e o espírito vem que nós não sabemos de onde vem. Aí você desenvolve, Beto.
e tira essa dúvida. Juarez, querido irmão, estava tão bom te ouvir. Eu já estava pronto para te pedir até para você encaminhar para o movimento da prece final. Porque no assunto, falar de evolução é um tema que realmente mexe profundamente com a gente. Eu tive a oportunidade de estudar aqui em Belo Horizonte por quase 15 anos, com uma mente brilhante, um coração magnânimo do companheiro Honório Onofre de Abreu. Quando estudávamos as manhãs de sábado no Grupo Emmanuel, na Rua Perdões, aqui no bairro Carlos Prates de Belo Horizonte, o tema evolução, a partir dos textos de Moisés no livro Gênesis, aonde era desenvolvido o temário, todo ele baseado nos princípios básicos da doutrina espírita. Então, um assunto requer de nós muito cuidado e, ao mesmo tempo, ele nos convida a pesquisarmos, para que a gente possa, devagarinho, sem pressa, tirarmos as nossas conclusões. Porque, como o nosso companheiro lembrou, nós temos que exaltar o papel dos trabalhadores do Cristo, como define Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Enquanto Juarez falava, nos ocorreu de buscar a obra, quando Emmanuel vem desenvolvendo a história planetária, e quando, num determinado trecho do livro, antes de entrar nos antepassados do homem, Emmanuel diz assim: nessa altura daquelas grandes transformações geológicas, os artistas da criação inauguraram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos, porque os frutos tinham que ser teratológicos pela grande confusão, porquanto os princípios espirituais, num número imensurável, eles dormitavam no protoplasma, na grande substância que envolvia o planeta, naquela condição de aguardar para que os trabalhadores do Cristo, voltando ao texto, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Continua Emmanuel: todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos. Observem bem, em todos os reinos os tipos foram consumados, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos da épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Então os tipos eles foram sendo consumados e outros foram sendo tirados num processo de seleção realizado pelos técnicos espirituais, que Emmanuel, evangelicamente, carinhosamente, respeitosamente, trata-os
como os trabalhadores do Cristo. Em outro trecho do livro, como os engenheiros siderais. Então, no livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar toda uma explanação que vem nos contar com, vamos dizer assim, de uma forma sintética, mas com uma profunda didática que Emmanuel apresenta, como que foi esse caminho. E que na realidade Emmanuel objetiva apenas dar um ponto de sustentação para os estudos futuros. Agora, vale observar, meu querido Juarez, que no reino animal, aonde nós vamos encontrar a queda da raça adâmica, porque é na chegada da raça adâmica, simbolizada em Adão e Eva, é que nós vamos ter isso que o cientista citado por você de uma forma tão nobre sintetizou ou tentou classificar de uma maneira intuitiva. Porque os autóctones, no caso, os primatas que foram se desenvolvendo e caminhando e definindo uma linha para se chegar na estrutura humana, eles foram sendo, no momento propício, eles foram sendo fertilizados pelos espíritos que vieram em condições superiores a eles, até dar a condição, a consumação, para que outras raças mais evoluídas pudessem chegar e socializar em tese, ou iniciar o processo de civilização da Terra, para que a gente chegasse nesse tipo mais perfeito, dentro da classificação humanoide, que somos nós hoje. Então, como os estudos apontam, os símios, nós tivemos uma linha em que os símios se projetaram numa vertente, e outros seres que, por uma questão de definição do mundo maior, foram caminhando por outras sendas para chegar nesse tipo da classificação humana. Enfim, o estudo ele suscita para nós muitas reflexões, mas o nosso tempo hoje ele efetivamente não nos dá muitas condições de abrir, porque senão a gente perde o objetivo final aqui, que seria trabalhar o último tópico da natureza do espírito. Juarez, eu te peço desculpas, mas só para a gente fechar essa parte do estudo, para semana que vem a gente adentrar outra vertente. Porque quando nós falamos da origem, nós também podemos rapidamente falar da natureza. Pois, em termos de natureza do espírito, nós temos poucas informações, mas podemos encontrar, conforme afirmam os espíritos superiores na questão 88 e 88A, que na sua condição de princípio inteligente individualizado, o espírito é incorpóreo, constituído de matéria quintessenciada, ainda sem analogia para nós. A sua forma é também para nós indefinida. Podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão ou uma centelha, tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, de acordo com a sua menor ou maior pureza. Isso é uma definição de Allan Kardec. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. O seu poder de irradiação se amplia à medida em que evolui, podendo assim projetar-se para diversos pontos ao mesmo tempo, sem se dividir, constituindo nisso o chamado dom da ubiguidade dos espíritos. Enfim, eu perpassei o item A Natureza do Espírito apenas para a gente trazer uma abordagem completa do que nós nos propusemos a fazer. Obviamente que nós gostaríamos de ressaltar que o nosso estudo é sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Ou seja, nós não podemos aqui nesse espaço abrir ainda alguns aspectos, porque senão a gente pode se perder do princípio ou das metas que nós ressaltamos desde o início, que é trabalhar a base doutrinária.
E quando a gente aborda os aspectos científicos, o intuito é de suscitar para que todos pesquisem e observem que a doutrina espírita ela tem na sua base uma trilogia que define para nós a sua completude. Ela é filosofia, a doutrina espírita é ciência, que culmina na religião do espírito, que os espíritos carinhosamente tratam como a religião cósmica do amor. Eu sei que o nosso amigo Juarez, eu vou ser pretensioso em registrar aí o seu movimento íntimo, querendo que a gente pudesse entrar mais um pouquinho, falar mais um instante, mas eu queria te convidar aos pódromos da paciência, porque nós vamos ter muitos encontros, se Deus quiser, nas noites de quinta-feira. E a nossa Shanri está pedindo que realmente que a gente pudesse ressaltar esses pontos que objetivam o nosso trabalho. E já que nós falamos tanto de ciência, né, com muito carinho e saudade, relembramos André Luiz, automaticamente relembramos de Chico, naquela poesia do trabalho evangelizante, dos tempos de Pedro Leopoldo e depois de Uberaba. Chico que agora, no dia 30 de junho, completou 10 anos de desencarnação, a definir uma abertura de um novo ciclo para o movimento espírita, onde todos os espíritas estão sendo convidados a dar continuidade no legado que o Chico nos trouxe, né, a partir das suas vivências com Emmanuel, com os espíritos amigos. Chico que se tornou o grande embaixador do Espírito de Verdade aqui na Terra, sob a tutela de Kardec, sob o amparo de Jesus. Então, nós pediríamos a paciência, a vênia de vocês, para trazer o livro Vozes do Grande Além. Páginas que foram registradas no gravador por Arnaldo Rocha, gravador doado por Carlos Torres Pastorino, e ao final das reuniões de atendimento espiritual aos sofredores, os benfeitores sempre traziam uma palestra. Bezerra, Emmanuel, Bittencourt Sampaio, Efigênio Vitor, Teresa de Ávila, José Xavier, tantos outros. E hoje nos foi sugerido que tentássemos, vamos dizer assim, interromper o nosso trabalho, a nossa participação, trazendo Humberto de Campos, com um texto intitulado A Lenda da Estrela Divina. Convencido de que somente através do próprio trabalho conseguiria entesourar as bênçãos de seu divino Criador, o homem compareceu diante do Altíssimo e rogou humildemente: Pai, aspiro a conquistar a vossa grandeza infinita. Que fazer para penetrar os domínios da vossa glória? O todo compassivo louvou-lhe os propósitos e determinou: desce à terra e convive com os teus irmãos. O homem nasceu e renasceu muitas vezes, adquirindo experiência em diversas nações, e voltou ao paraíso, ostentando na fronte a auréola da cultura. Não contente, entretanto, pediu ao soberano da vida: Pai, anseio conhecer-vos à força. Como proceder para atingir semelhante graça? O todo bondoso afagou-lhe a alma inquieta e ordenou: desce à terra e dirige os teus irmãos.
O homem nasceu e renasceu muitas e muitas vezes, fazendo leis e gastando fortunas, construindo fronteiras e levantando monumentos religiosos, plasmando a beneficência e disciplinando as sociedades, brandindo armas e desfraldando bandeiras, mandando e comandando, fascinado pelos poderes e pelos bens da terra, como se os bens e os poderes da terra lhe pertencessem, e retornou ao lar eterno, guardando nas mãos o cetro da autoridade. Não contente, todavia, suplicou ao Senhor Supremo: Pai, suspiro por aprender convosco a criar emoções sublimes. Como agir para entender a vossa beleza augusta? O todo sábio contemplou o benevolente e aconselhou: desce à terra e procura formar pensamentos iluminados e nobres para o consolo e progresso de teus irmãos. O homem nasceu e renasceu muitas e muitas vezes, trabalhando a pedra e o metal, a madeira e a argila, a palavra e o som, o pincel e a rima, e retornou à luz das luzes, transportando nos olhos e nos ouvidos, na língua e nos dedos, a magia da arte. Contudo, não satisfeito, ainda arrojou-se aos pés do Senhor e pediu em lágrimas: Meu Pai, tenho saudades de vosso convívio. Não quero apartar-me de vosso olhar. Que fazer para demorar-me nos céus? O Todo Misericordioso abraçou-o com ternura e ajuntou: Ah, meu filho, meu filho, meu filho, que pedes tu agora? Para que te detenhas no céu, é necessário desças à terra e ajudes a teu irmão. E o homem nasceu e renasceu por longos e longos séculos, sofrendo sem reclamar injúrias e ultrajes, lapidações e calúnias, miséria e abandono, chagas e açoites, procurando auxiliar os outros sem cogitar do auxílio a si mesmo, até que um dia, terrivelmente fatigado e sozinho, mas de coração alegre e consciência tranquila, retornou aos eternos tabernáculos. Não precisou, no entanto, anunciar a sua presença, porque as portas celestiais se lhe descerraram ditosas. Flores inclinaram-se-lhe à passagem, constelações saudavam-no em regozijo, anjos cantavam em surdina, celebrando-lhe o triunfo. E o próprio Senhor, na carruagem resplandente de sua glória, veio recebê-lo nos pórticos sagrados, exclamando de braços abertos: Bem-aventurado sejas, meu filho. Agora a criação inteira é tua. Todos os meus segredos te pertencem. E, esteja onde estiveres, viveremos juntos para sempre. Esmagado de júbilo, em riso e pranto, o homem compreendeu sem palavras que a felicidade do amor puro lhe fluía sublime dos refolhos do ser, em torrentes de alegrias misteriosas. É que ele trazia, fulgente no coração, a estrela divina da humildade. Desde então, pôde habitar na casa do Senhor,
por longos dias. Vibremos com sensibilidade, com humildade, com caridade, em busca da excelsa fraternidade que há de premiar com a felicitação da paz. A paz é o que desejamos para todos. Muito obrigado. E que Maria Santíssima possa abençoar a todos nesse momento, aqueles que sofrem, aqueles que ignoram, aqueles que recalcitram, aqueles que perambulam na ilusão, aqueles que infelicitam, aqueles que agridem, mas também, Senhora, abençoe aqueles que sabem, que conhecem o Teu Evangelho, mas preferem não vivê-lo. Ajude a todos, Senhora, e ajude a cada um de nós nesse instante de agradecimento por tudo que temos recebido, como por aqueles tesouros ainda não abordados. Se conosco, Senhora, para que Jesus, o Cristo de Deus, se faça ainda mais por nós, para nós, e um dia, quiçá, em nós, para a glória da eternidade. Que assim seja. Boa noite a todos.